Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e todas. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Isaías. Vamos ler 10, 11 e 12. Lembrando que de Gênesis até Isaías, que nós estamos gravando agora, os livros estão todos gravados. É só voltar lá, gente, e assistir quantas vezes vocês quiserem. E é bom assistir muitas vezes, prestar atenção na palavra para entender. E também compartilhar a palavra de Deus, para que chegue para as pessoas que precisam, tá? E lembrando que o nosso foco é o Senhor Jesus. Ele fala dele na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, gente, para quem não sabe, ele veio para salvar a humanidade. E quando Deus deu tudo para Adão e Eva, e o que eles fizeram? Eles entregaram de mão beijada para o inimigo. E aí quem que toma conta do mundo? O príncipe desse mundo é Satanás. Mas nós temos que andar no caminho do Senhor. O Senhor Jesus veio para dar o cumprimento de tudo que está escrito sobre ele, e ele ressuscitou para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que segui-lo. Tanto é que em Gênesis 15, eu vou até ler para vocês o que está em Gênesis 3,15. Olha o que diz lá em Gênesis 3,15. Olha como fala do Senhor Jesus. Prestem bem atenção. Aqui Deus falando, ó. E porei inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, entre a serpente e a Eva. Ou seja, quando eles pecaram, o que o Senhor fez? Um jogou a culpa no outro, outro no um, e assim foi, né? E aí, ó, o Senhor falou, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o Senhor Jesus, o que ele passou na cruz, para ele foi só um ferimento no calcanhar. Por quê? Ele sofreu muito? Muito, sofreu muito. Mas para ele só foi um ferimento no calcanhar. Mas ele pisou na cabeça da serpente. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então ele é o nosso primogênito, ele foi o primeiro a ressuscitar. E aí nós também vamos, porque aquele que crê nele, ele vai vir para buscar a sua igreja, que somos nós. E vamos viver com ele na terra prometida, que é a vida eterna, tá, gente? Então é muito importante. Você vê que fala do Senhor Jesus o tempo todo na Bíblia. É só a gente prestar atenção. Ó, Abel, ele é uma pré-figura de Jesus, né? Ele foi uma pré-figura de Jesus. O Abel, ele foi morto pelo seu irmão, por inveja. Jesus foi morto por seu povo, né? Por todo o seu povo, seus irmãos, por inveja também. A arca de Noé é um tipo de Cristo. Só se salvou os que estavam dentro da arca. Com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Só será salvos os que estiverem em Cristo. Então, todos aqueles que morreram em Cristo e ainda vão morrer, né? Se o Senhor Jesus não vir arrebatar a sua igreja,
Todos aqueles que crê nele e segui-lo também vai ser salvo, como foi salvo aquele pequeno povo lá de Noé, da Arca de Noé. Noé pregou o evangelho durante 100 anos, mas ninguém quis saber. Falava que estava todo mundo doido e ninguém quis saber de nada. E hoje nós estamos assim também. Nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos tentando falar para as pessoas da palavra de Deus, mas ninguém quer ouvir. Mas se você passa em frente a um bar, um boteco, está lotado de gente. Até dó ver tantos jovens daquele jeito. Ontem eu passei na Avenida Kennedy e eu estava olhando. Eu fui lá no Carrefour e passei em frente a um monte de barzinho ali. Todos os barzinhos estavam lotado. Todo mundo lá com cerveja, bebida. Ninguém tá nem aí com Deus, ninguém tá nem aí com o Senhor Jesus, não estão se preocupando. Do jeitinho que o Senhor Jesus falou. Será que vai encontrar fé no mundo quando ele voltar? É terrível, né, gente? Então, vamos orar? Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te pedir, Pai, perdão por nossos pecados, Pai. Perdoe todos os nossos erros e perdoe também os erros, os pecados do nosso povo, Senhor, dos nossos jovens, estão todos embaladas. Muitos abandonaram as igrejas, não querem mais ter comunhão com os irmãos, preferem ir para as baladas, com bebidas. Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor, tem misericórdia, porque só o Senhor mesmo, Pai. Porque estamos vivendo num mundo, Senhor, e o Senhor mesmo disse que és do maligno. Então, nós só podemos confiar em Ti, na Tua misericórdia e Te seguir. Ficar embaixo das Tuas asas, Senhor, para que o Senhor nos proteja. Eu agradeço, Pai, por mais este dia, pelo alimento, pela salvação e pela proteção, Pai. Obrigado por tudo. Peço a Ti por todos os enfermos, que o Senhor dê um alívio, Pai, segundo a Tua vontade, não a nossa. E também Te peço a proteção para todos os missionários, Pai, que saíram pelo mundo para pregar o Evangelho. Peço a Ti, Pai, que supre as necessidades de cada um deles e olhe por eles. E também Te peço que abençoe e proteja a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, gente, nós vamos dar continuidade aqui, vamos para o capítulo 10, né? Nós vamos ler 10, 11 e 12. Vou tomar água. Então, vamos ler Isaías 10. Isaías falou muito do Senhor Jesus, muito. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo? Quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor disse: ai do rei da Síria. Ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo o que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Assíria,
quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades. Calno e Carquemes, Amate e Arpade, e também conquistarei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso, pois o rei diz: fiz tudo isso com as minhas próprias forças e com a minha sabedoria, pois sou inteligente, mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações. Como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre e, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo, e num dia só queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal e acaba matando as pessoas. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-la. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios, que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus, mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro. E ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios, quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês e na minha ira destruirei os assírios.
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas, perto da pedra de Horebe. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos vêm da direção de Rimom. Já conquistaram a cidade de Ai. Passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Geba. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo, e os de Gibeá, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim. Escute os gritos, gentes de Laís. Responda, povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo. Fogem também os de Gebim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob, e dali ameaçam o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos. Como Deus fala do orgulho, né, gente? Ele não gosta de jeito nenhum. Como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes, como com o seu machado. Ele derrubará as árvores da floresta, e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. Vamos ao 11 agora. Só vou tomar água. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Será como um ramo que brota de um toco. Aqui está falando do Senhor Jesus, ó. 700 anos antes do Senhor Jesus vir, ele já profetizou. O Senhor mandou a profecia. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, e será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. O Senhor foi muito justo, né, gente? Mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país. Como uma vara para castigar o país. Palavras dele, né? E com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Né? O Senhor Jesus, no final, ele vai vir e com o sopro da sua boca ele vai exterminar os maus, né? Lobos e ovelhas viverão em paz. Olha que lindo, né, gente? Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros. E crianças pequenas
os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas. Mesmo que enfie a mão nas suas covas, em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso. Então, vai ser um mundo maravilhoso, né? Pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Aquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá, que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúme do povo de Judá. Olha, gente, isso aqui ele profetizou, né? A derrota do povo de Israel. E o povo realmente foram todos espalhados, né? Por todo o mundo, toda a terra. E Jerusalém foi pisoteada, né? Foi destruída. Israel, né? Eles ficaram sem o país deles, mas ficaram quase 2000 anos nesse sofrimento. Mas em 1945 eles voltaram para sua terra. Eles tiveram novamente o seu país, reconhecido como seu país, Israel. E então, de lá para cá, eles estão sempre devagar, mas estão voltando, né? Aos poucos, né? Mas você vê que aqui, ó, 700 anos atrás, antes de Jesus, o profeta já profetizou a palavra de Deus, né? E aí, depois, o que aconteceu, né? Nos anos 70, e o templo foi destruído, e depois foram espalhados, né? O povo, toda a terra. E ali acabou, não teve mais aquela briga das tribos, né? Porque foram todas espalhadas. Então hoje não tem mais a tribo de Judá contra a tribo de Benjamim, contra a tribo de Israel, né? Hoje é como o profeta disse aqui, ó. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúme do povo de Judá. Exatamente, aconteceu. E o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os dois povos atacarão juntos a Filístia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o Golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente 7 ribeirões,
e qualquer um poderá atravessar a pé, assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito. Também haverá uma estrada boa saindo da Síria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Vamos ao 12. Naquele dia, todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou. E agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia todos cantarão essa canção, louvem o Senhor, gritem, pedindo ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anuncie a sua grandeza. Cantem hino de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Amém, né? Lindo demais. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço ao Senhor que abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.